E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e eu criei este canal para te ajudar a investir em fundos imobiliários. Hoje eu vou falar sobre os melhores fundos de logística. Eu vou passar aqui as informações gerais dele, vou passar uma tabela comparativa entre eles, vou obviamente falar a minha opinião aqui sobre a perspectiva de futuro desses fundos imobiliários. Eu estou fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito, que é o Aldrian. Ele pediu aí que eu falasse sobre os 3 melhores fundos imobiliários de logística, começando aí pelo BRCO11. O BRCO11 ele é um fundo imobiliário que está cotado hoje a R$ 110,93. Ele está pagando 6,91% de dividend yield. Ele valorizou mais de 11% aí nos últimos 12 meses e nesse mês de setembro que eu gravo esse vídeo, ele valorizou mais de 1%. O preço sobre valor patrimonial dele é de 0,93 e ele tem mais de 89 mil cotistas. E por que, na minha opinião, esse fundo imobiliário é um dos melhores? Não é porque ele entregou o melhor resultado desde o início dele, nem nada do tipo. Na verdade, eu entendo que ele é um bom fundo imobiliário, ele está ali hoje entre os melhores, justamente porque ele está barato frente à vacância e à diversificação que esse fundo imobiliário tem. Então, depois eu vou mostrar ali a tabela comparativa dele e você vai ver essa questão. Ele tem uma vacância baixa, ele tem uma alta diversificação, ele tem boa gestão e ele ainda está barato frente aos outros fundos de logística que eu vou falar aqui. Então eu acredito que ele é um dos melhores fundos imobiliários para se investir no momento, tá? Mesmo que eu entenda que tenha outros fundos imobiliários ali que tenham características semelhantes, mas no momento estão um pouquinho mais caros, tá? Por isso que eu escolhi esse fundo imobiliário e não outros. Poderia ter escolhido sim outro fundo imobiliário de logística, tá? Eu estou falando aqui de 3 fundos imobiliários a princípio, porém eu sei que existem aí no mínimo 5, 6 fundos imobiliários que eu vejo como sendo elegíveis para eu investir neles, tá? Mas como o Aldrian aí pediu para escolher 3, eu escolhi 3 aqui a pedido dele, fechado? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva para você não perder essas dicas que eu passo aqui para vocês, tá bom? A ideia dos vídeos que eu gravo aqui são para auxiliar você no seu estudo aí de fundos imobiliários e de investimentos, fechado? O segundo fundo imobiliário que eu vejo como sendo um dos melhores de logística é o ALZR11. Hoje ele está cotado aí a R$ 116,79. Ele está pagando dividend yield de 11,72% e vale ressaltar aqui que esse dividend yield ele é atípico, tá? Por quê? Porque ele vendeu um imóvel nesse mês de setembro aqui. Então, esse fundo imobiliário está entregando dividend yield um pouco acima aí da média de mercado para os fundos de logística, mas isso é não recorrente, ou seja, no mês que vem não vai ter o mesmo patamar de dividendos, tá? Que teve aí no mês de setembro. Então, só para deixar claro que esse fundo imobiliário ele está pagando 11% de dividendo ao ano, mas ele está levando em consideração um dividendo não recorrente. Nos últimos 12 meses ele subiu 1,5% e no mês atual ele está descendo aí 1% frente ao seu valor de cota, tá bom? Ele está com preço sobre valor patrimonial de 1,05 e ele tem mais de 112 mil cotistas. E o porquê que eu escolhi esse fundo imobiliário como sendo um dos melhores? Justamente porque esse fundo imobiliário ele tem ali contratos atípicos, ele tem diversificação, ele tem bons locatários, entre eles a FENS aí, que faz a distribuição da Coca-Cola aqui no Brasil. Então esse fundo imobiliário eu vejo como sendo um dos melhores, porque ele tem uma previsibilidade muito grande e ele ainda consegue me entregar uma valorização aí frente aos imóveis que ele vende. Inclusive o que aconteceu nesse mês, tá? Então esse fundo imobiliário eu vejo como ele sendo um dos melhores hoje dos FIIs de logística, fechado? Terceiro fundo imobiliário aí é o HGLG11. Ele é um fundo imobiliário que eu falo bastante aqui no canal. Quem é inscrito mais antigo sabe que eu gosto do HGLG11.
Ele está cotado hoje a R$ 173,15. Ele está com dividend yield acima de 9%. Nos últimos 12 meses, ele valorizou mais de 7%. Nesse mês, ele está valorizando aí 1,85%. Ele está com preço sobre o valor patrimonial de 1,17 e ele tem mais de 327 mil cotistas, tá bom? O HGLG é um fundo imobiliário muito conhecido, provavelmente o fundo imobiliário de logística mais conhecido. Ele é um fundo imobiliário que ele vem entregando ali bons dividendos. De repente, ele dá uma pancada para cima, porque ele fica retendo aí um caixa, tá? Então, esse fundo imobiliário sempre paga R$1,10 de dividendo ali. Chega um determinado mês do ano, ele paga R$3, por exemplo. Então, esse fundo imobiliário, ele sempre me deu muita alegria. Se vocês olharem ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a tabela, ele tem uma rentabilidade muito boa, tanto frente ao CDI, quanto frente ao IFIX e outros fundos imobiliários. Então, ele sempre trouxe uma rentabilidade muito boa para minha carteira, traz segurança, traz diversificação e boa gestão, tá bom? Então, esse fundo imobiliário, de longe, para mim, é um dos melhores de logística, tá? O BRCO e o ALZR11, eles até poderiam ali ser substituídos por outros fundos imobiliários, tá? Mas o HGLG, para mim, é o titular absoluto, é o melhor fundo de logística, fechado? Agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma tabela comparativa que eu fiz desses fundos imobiliários, e aí é bom que a gente tenha até uma certa noção de como eles são parecidos em alguns aspectos e o quão diferente eles são também em outros aspectos, tá? Então, se a gente pegar aí o BRCO11, ele é um fundo imobiliário que paga um dividendo um pouco mais baixo, só que ele também está mais barato se olhar do preço sobre o valor patrimonial dele. Ele tem aí boa diversificação, assim como todos os outros, e tem uma vacância muito baixa aí, né, próxima de zero. O LZR11, ele é um fundo imobiliário que já entrega mais dividendos, só que ele é um pouquinho mais caro aí se olhar do preço sobre o valor patrimonial dele, tem uma boa diversificação de ativos e tem uma vacância baixa. O HGLG é diferente, tá? Ele tem um dividend yield aí, vamos dizer assim, médio, né, entre o BRCO e o ALZR, só que ele tem um preço sobre valor patrimonial muito alto, ele tem uma diversificação maior de ativos e ele tem uma vacância maior. E aí você me pergunta, né, por que que o HGLG é melhor que BRCO e é melhor que a ALZR? E na minha opinião, eu poderia falar várias características aqui, mas eu vou falar uma só, é o histórico dele. Né? O fundo imobiliário, ele entrega aí de rentabilidade desde o início mais de 400%. Se você olhar a rentabilidade do IFIX desde o início ali, ele não chega a bater o HGLG nem de longe, tá? Então, para mim, por que que o HGLG é melhor do que o ALZR, que está entregando mais dividendo? Justamente por causa do histórico. Eu tenho uma segurança no HGLG de que ele vai render mais do que o IFIX, que ele vai superar a inflação, que ele vai superar a CDI, que ele vai superar aí muitos dos indicadores que a gente utiliza ali nos fundos imobiliários, tá? Então, por isso que hoje o HGLG, para mim, é o melhor fundo imobiliário de logística, tá? Entre outras características, eu falei uma aqui que eu acho super importante, fechado? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido os meus pontos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva aqui para não perder essas dicas, fechado? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.